Sou errado por dizer à minha ex que não é minha responsabilidade ajudá-la? Eu, homem de 31 anos, tenho um par de gêmeos, uma menina e um menino, com minha ex, Trisha, de 31 anos. Éramos o que se pode chamar de muito desfavorecidos, independentes de substâncias pesadas e havíamos abandonado o ensino médio. Os pais dela tinham 8 filhos em um trailer de 4 quartos, portanto, não podíamos morar com eles, e acabamos morando com minha mãe. Havia violência doméstica de ambas as partes, mas, como eu era muito alto e grande, tinha 1,95 metros de altura, sempre era visto como problema. 2 anos após o nascimento de nossos filhos, Trisha chamou a polícia em uma ocasião em que estávamos sob efeito de substâncias e álcool. Eles encontraram substâncias pesadas comigo e fui preso por 6 anos. Trisha seguiu em frente imediatamente com um cara do parque de carretas. O namorado dela não queria os gêmeos com eles, então eles ficaram com minha mãe. Estou tão grato por ela não ter sido vingativa e ter levado as crianças para me ver toda sexta-feira. Durante meu tempo na prisão, me libertei das substâncias pelos meus filhos e também obtive meu diploma de ensino médio e um diploma de associado. Li muitos livros de ciência e me apaixonei por física. Então, quando saí, minha mãe me ajudou enquanto eu terminava minha graduação em engenharia mecânica. Mudei minha mãe e meus filhos do parque de carretas para uma bela casa nos subúrbios, assim que consegui um emprego decente. Minha ex pegava as crianças um final de semana por mês, mesmo que seu agora marido ainda não gostasse dos meus filhos. Avançando para o presente, comprei carros para meus filhos. Meu filho levou o dele quando visitou sua mãe. No dia seguinte, minha ex me ligou exigindo que eu ajudasse com os filhos dela. Ela explicou que estão passando por dificuldades e a filha mais velha do marido dela agora reclama por não ter um carro. Disse a ela que ela não é minha responsabilidade, e nem são os filhos dela. Ela disse que cortará o contato com meus filhos se eu não der o que ela quer. Expliquei que não me importo e que eles estarão melhor fora de nossas vidas. Mais tarde, meus filhos me contaram sobre um texto que receberam de sua madrasta dizendo que eles estão sendo irmãos horríveis. Sua mãe, então, enviou um texto perguntando se eles poderiam vender os carros, e quando disseram não, ela surtou dizendo que cortará o contato e que não os criou para serem egoístas. Meu filho enviou emojis rindo enquanto minha filha enviou criar. Ela me enviou mais algumas mensagens dizendo que, se eles passarem por necessidades, será minha culpa. Minha ex é uma pessoa terrível, mas seus filhos não fizeram nada. Devo dar algum dinheiro a eles? Atualização postada 2 dias depois. No início, eu não envolvi a polícia devido ao meu histórico, mas algumas situações ocorreram que me fizeram deixar meus sentimentos de lado. Minha ex contava com meu filho para levar seus filhos ao treino e buscá-los. Ele costumava acompanhá-los até a escola, e eu o buscava depois. Ele não se importava porque gostava de passar tempo com seus irmãos. Ele começou a usar o carro uma vez que eu o comprei para ele. Na próxima vez que ele os levou ao treino, conversou com sua mãe dentro da casa dela por um tempo. Acredito que ela se desculpou e explicou que estavam passando por dificuldades financeiras. Eles se perdoaram e se abraçaram. Mas, quando meu filho voltou para fora, seu carro estava com ovos, arranhado e com um vidro quebrado. Quando ele me ligou, pude ouvir a tristeza em sua voz. Sua mãe tentou explicar que não tinha nada a ver com isso, mas eu não acreditei nela. Comprei uma câmera de painel para ele, e ela mostrou a enteada vandalizando o carro. Minha ex e seu marido me imploraram para não prestar queixa, e acredito que disseram a ela para não voltar para casa por enquanto. Eu chamei a polícia e eles disseram que, devido ao dano, ela poderia enfrentar alguns anos de prisão. Eles me disseram que ficariam de olho nela. Imediatamente levei o carro a um mecânico, onde o conserto custou $1.000. Paguei, e vai levar cerca de uma semana para consertar. Fiquei chocado quando minha ex me enviou uma mensagem às 4 da manhã dizendo que ela denunciou sua enteada quando chegou em casa e a polícia a levou. Seu marido não sabe que foi ela e apenas suspeita que estavam vigiando a casa. Estou chocado que ela tenha feito isso, mas estou aliviado. Suponho que eles vão entrar em contato comigo mais tarde. Meu marido pediu o divórcio, mas mudou de ideia horas depois. Estamos juntos há 2 anos, casados há 1. Ambos estamos no início dos 20 anos. Na noite do desentendimento, tivemos uma discussão sobre a distribuição das tarefas domésticas, que acredito ter desencadeado isso. Eu achava injusto estar fazendo a maior parte do trabalho de casa, além de ser estudante universitária em tempo integral e trabalhar. Ele parecia achar que a distribuição das tarefas era justa e que eu estava exagerando. Chegamos a uma solução depois de todo o desentendimento que estou prestes a contar, mas essencialmente eu me sentia sobrecarregada e desconsiderada, e ele se sentia estressado e confuso por eu achar isso um problema. Mais tarde naquela noite, estamos discutindo a situação novamente, e expresso como sinto que ele não está me ouvindo e como ele tem estado distante ultimamente. Então ele diz que há uma razão para a distância e peço que me conte o porquê. Ele diz que acha que nos apressamos demais, não sabe quem é e quer o divórcio. Diz que se importa comigo, mas não me ama.
E que vem se sentindo assim há algum tempo. Desde anos atrás, prometi a mim mesma que nunca tentaria fazer alguém ficar comigo se não quisesse. Então, por mais que isso doesse, eu disse ok. Eu chorei, ele chorou. Eu perguntei se ele queria tentar terapia de casal antes do divórcio, mas ele disse não. Decidimos resolver os detalhes pela manhã, peguei alguns cobertores para dormir no sofá e ele subiu para o quarto. No meio da minha tristeza no sofá chorando e procurando apartamentos, o que parecia horas depois, ouço ele se levantar e vir para a sala. Ele se senta ao meu lado e simplesmente diz, eu errei feio. Eu congelo quando ouço isso, porque mal processei a realidade do que acabou de acontecer e já posso ver para onde ele está indo a seguir. Peço que ele explique e ele diz que não quer o divórcio, que não sabe por que disse aquilo e que está sentindo o maior arrependimento de sua vida. Ele diz que percebeu o erro e que eu não tenho que aceitá-lo de volta. Neste ponto, eu já havia passado por tanta montanha-russa emocional que me tornei completamente insensível. Já havia chorado todas as lágrimas que podia. Agora, estava apenas sentada ao lado do meu marido soluçante, dizendo que o aceitaria de volta, embora mal tivesse processado o fato de que ele queria se divorciar de mim. Disse a ele que queria terapia de casal e que ele procurasse terapia individual, e ele concordou. Já havia sugerido terapia individual no passado, mas ele nunca havia aceitado até agora. Dias depois, passei por todas as fases de estar brava com ele, deprimida por meu casamento quase ter acabado, insegura sobre mim mesma, aceitando a realidade, sentindo amor por ele, sentindo-me insensível. Alternando todas essas emoções aleatoriamente. Estamos procurando um terapeuta de casal, mas muitos têm lista de espera no momento. Então, enquanto isso, só quero saber se alguém já esteve em uma situação semelhante e melhora. A confiança volta. Sinto que não posso confiar nele agora. Quando ele me toca, às vezes me assusto, porque não é o sentimento reconfortante que estou acostumada quando ele me toca, é a sensação de estar sendo sufocada. Quero estar aqui para ele ajudá-lo a superar o que quer que esteja passando. Mas isso tem afetado meu trabalho e meus estudos, deixei minha faculdade dos sonhos por ele. Não posso continuar priorizando-o acima de tudo quando claramente ele não faz o mesmo por mim. E ainda assim, até agora, ele estava fazendo o mesmo por mim, sempre foi tão atencioso, comprando flores, fazendo jantar, se desdobrando para nos dedicar tempo. E antes que você grite abuso, saiba que já estive em relacionamentos abusivos antes e eles não se pareciam em nada com isso. Ele não é como aqueles caras, esta é a primeira vez que ele faz algo assim. Apenas não sei como podemos nos recuperar. Qualquer conselho sobre como superar isso seria apreciado. A atualização. Bom, ele agora é meu ex. Aqueles de vocês que disseram que ele repetiria o mesmo comportamento, estavam certos. No primeiro dia do ano de 2024, ele disse que queria se separar, arrumou uma mala e foi para um motel, e então voltou horas depois. Admito, eu estava um caco naquele dia. Perguntei a ele se isso seria como da última vez e ele disse que não. Perguntei se ele estava se sentindo mentalmente bem e ele disse que sim. Eu me ajoelhei e implorei para que ele ficasse, não foi meu momento de maior orgulho, e ele me olhou com olhos vazios e simplesmente saiu. Eu fiquei chorando por algumas horas, mas depois abri este aplicativo para tentar me distrair e vi que ele havia feito uma publicação no subreddit de divórcio sobre como ele havia me deixado e se sentia mal, mas não se arrependia. Então, passei de depressiva a furiosa. Liguei para meu proprietário e disse que estava me divorciando e precisava da ajuda dele para trocar as fechaduras. Meu proprietário foi muito compreensível e me ajudou a fazer isso. Algumas horas depois, ouvi uma batida na porta e, quando abri, meu ex-marido estava lá. Eu nem sequer tive a chance de dizer para ele ir embora porque ele imediatamente desabou em meus braços, chorando. As primeiras palavras coerentes que saíram de sua boca foram: "Você não vai me aceitar de volta, vai?" Reddit, eu adoraria dizer que o rejeitei naquele momento, mas não o fiz. Mesmo depois de tudo isso, ainda estava presa à sua teia de manipulação. Então, em vez disso, sentei com ele e tivemos uma longa discussão sobre o quanto ele me machucou, como, no meio do trabalho para reconstruir a confiança que havia sido quebrada entre nós, ele destruiu completamente qualquer progresso que havia sido feito e encontrou uma maneira de tornar essa desconfiança ainda pior. Não me lembro dos detalhes do que ele disse, mas ele sempre soube o que dizer para me fazer sentir pena dele. A noite terminou comigo dizendo que o aceitaria de volta. Ele estava sorrindo, dizendo que nunca se sentiu tão esperançoso. Ele me escreveu um poema de amor aquela noite pela primeira vez em anos. Enquanto isso, eu nunca me senti tão quebrada, e eu disse a ele isso depois de ele dizer que se sentia esperançoso. Ele deu de ombros e disse que eu me sentiria melhor de manhã. De fato, não me senti melhor de manhã. Nos próximos dias, enquanto tentava me reerguer, estudar para as finais e continuar indo ao trabalho como se nada estivesse errado, ele mudava de ideia todos os dias sobre se me amava, se queria estar casado comigo. Ele disse que achava que amava mais a ideia de ser marido do que me amava.
Meu último limite foi quando entrei em contato com um dos amigos de infância dele, com quem eu havia interagido algumas vezes e pensei que poderia confiar para ser honesto comigo, e perguntei se ele já havia notado algum sinal de alerta no comportamento do meu ex-marido em seus relacionamentos passados ou em seu comportamento em relação às mulheres em geral. Esse amigo me garantiu que nunca havia notado nada do tipo. Agradeci e pedi que, por favor, não contasse ao ex-marido que eu perguntei, pois tinha medo do que ele poderia fazer. Quando meu ex-marido chegou em casa do trabalho naquele dia, eu pude perceber imediatamente que ele sabia. Ele abriu a porta da frente com tanta força. Sentou-se no sofá ao meu lado, disse que sabia e falou em um tom de voz baixo e quase rosnando, mas sei que você não quis fazer mal com isso. Eu estava congelada de medo e não consegui dizer nada, mas então ele segurou meu rosto e virou minha cabeça para olhá-lo e seus olhos pareciam tão frios, e ele disse novamente, você não quis fazer mal, certo? Eu balancei a cabeça e me forcei a responder, certo. E soube naquele momento que esse homem me faria mal se eu não encontrasse uma maneira de sair desse relacionamento, se eu mesma não me fizesse mal primeiro com quão ruim minha saúde mental estava ficando depois de lidar com ele me insultando e me diminuindo dia após dia. Eu estava realmente começando a entrar em um lugar escuro no qual não havia estado há anos. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, arrumei uma mala, escrevi um bilhete dizendo que estava indo embora e que queria que suas coisas saíssem da casa quando eu voltasse, deixei o bilhete no balcão com minha aliança e passei a noite na casa da minha mãe. É um divórcio amigável, feito por correspondência, e deve ser finalizado em abril. Comecei a papelada na casa da minha mãe naquela primeira noite de separação. Desde que terminei meu relacionamento, comecei a fazer terapia e percebi o quão abusivo e manipulador meu ex-marido era. Também entendo o quão quebrado ele está, mas estar mentalmente mal não é desculpa para comportamento abusivo. O que ele fez comigo foi abuso e não tenho medo de dizer isso mais. Reconectei-me com amigos antigos e fiz novos. Comecei a fazer coisas que amo novamente, coisas que ele nunca quis que eu fizesse, como usar batom vermelho, comer coisas com sabor de menta e ir a shows. Percebi que nunca mais quero me casar. Descobri minha identidade poliamorosa e comecei a explorar esse lado de mim. Tenho planos de sair da minha cidade natal, que detesto e para a qual ele me arrastou de volta. Sinto muito mais alegria, liberdade e amor próprio do que jamais senti quando estava em um relacionamento com meu ex-marido. Não usarei mais esta conta depois disso, pois não preciso mais. Mas quero agradecer a esta comunidade e aos outros subs do Reddit nos quais participei. Se não tivesse feito minha postagem original, acho que não teria percebido quão terrivelmente meu ex-marido me tratava. Graças ao apoio de centenas de vozes me dizendo que eu merecia algo melhor, percebi o quanto essa afirmação era verdadeira. Eu mereço algo melhor, e agora tenho algo melhor. Também quero que esta atualização seja um farol de esperança para qualquer pessoa que se encontre em uma situação emocional e verbalmente abusiva semelhante, e a vida é muito melhor quando você sai. Há esperança, há luz no fim da dor. Sou errado por ir pescar no dia em que minha ex estava dando à luz? Eu terminei um relacionamento com esta mulher, Maria, há cerca de 1 ano e meio. Nosso relacionamento foi em grande parte casual, e deixei bem claro para Maria que eu não queria um relacionamento sério e de longo prazo. Maria concordou, já que tínhamos valores e crenças muito diferentes, mas, após estarmos juntos por cerca de 11 meses, ela confessou que queria um relacionamento sério com a perspectiva de casamento. Eu recusei, pois achava, e ainda acho, que somos muito diferentes para começar algo assim. Continuamos nosso relacionamento por mais alguns meses, quando Maria trouxe à tona novamente o casamento e a ideia de começar uma família. Ela começou a dizer coisas como a família e os amigos dela gostavam de mim também e como seríamos uma ótima combinação. Nesta fase, decidi terminar as coisas com Maria. Senti que ambos queríamos coisas diferentes, e seria melhor se seguíssemos caminhos separados. Maria ficou devastada com nosso término e implorou para que eu permanecesse em contato, então eu o fiz, e mantivemos uma amizade razoavelmente próxima nos últimos 1 ano e meio. Desde então, a vida de Maria entrou em uma espiral descendente. Ela não entrou em nenhum relacionamento sério, ela esteve em vários, mas eles duraram no máximo 2 meses e a maioria dos caras não eram muito bons. Esse estilo de vida causou muitos atritos com os pais dela, e ela me diz que não fala mais com eles por causa disso. Maria também foi reprovada no mestrado e teve dificuldades para encontrar trabalho antes de finalmente conseguir um emprego que detesta há alguns meses. Um dos caras com quem Maria estava engravidou em algum momento, e ela estava programada para dar à luz na semana passada. Na antecipação do nascimento, Maria começou a me ligar muito e parecia muito apreensiva. Ela me disse que estava aterrorizada com a ideia de se tornar mãe. Tentei tranquilizá-la de que ela seria uma ótima mãe, visitei-a várias vezes nos últimos meses e ajudei sempre que pude. Maria acabou dando à luz na semana passada, no dia em que eu ia pescar com alguns dos meus velhos amigos que não via há muito tempo. Quando soube do nascimento no dia seguinte, por uma das amigas de Maria, liguei para ela e a parabenizei. Maria soou exausta, mas estava feliz que eu liguei. Mais tarde naquela semana,
Comecei a receber muitas mensagens dos amigos de Maria me dizendo como eu deveria ter estado lá, já que Maria estava com tanto medo, nenhum de seus familiares apareceu, e ela esperava que eu viesse. Uma de suas amigas, a Kátia, mulher, 28, estava particularmente irritada. Ela disse que eu precisava ser mais solidário com Maria, pois ela se sentia sozinha e eu estava abusando da confiança que Maria tinha em mim. Honestamente, eu entendo ajudar e estar lá para os amigos, mas sinto que não era exatamente minha responsabilidade. Além disso, ela tinha duas de suas outras amigas, a Kátia e outra garota, com ela no dia do nascimento, então não sei o que eu poderia ter adicionado. Eu sou o errado? Mais contexto, para aqueles que estão se perguntando, o pai está de volta na Áustria, e há cerca de 60% de chance de ele nem mesmo saber sobre a criança. Todos os amigos de Maria sabem que ele é o pai, mas eles apenas se referem a ele como algum desprezível. Embora eu queira manter um relacionamento cordial com Maria, eu não tenho interesse em criar a criança dela. Ainda mais contexto, para aqueles que estão se perguntando, eu sabia que o bebê deveria nascer na semana passada. Ele estava programado para sábado, mas o pequeno decidiu que queria chegar mais cedo e nasceu na quarta-feira. Fui embora da cidade na terça-feira à noite e planejei voltar na sexta-feira. O bebê nasceu na quarta-feira e eu só soube na quinta-feira. Liguei para Maria depois e a parabenizei. Eu não fiz promessas sobre estar presente no nascimento do bebê. A atualização. Antes de prosseguir com minha atualização, gostaria de esclarecer alguns pontos que foram levantados. Muitas pessoas têm se perguntado sobre minha declaração a respeito dos valores e crenças da Maria não estarem alinhados com os meus. Com isso, quis dizer que Maria e eu divergimos em vários tópicos, como religião, finanças e cultura. Embora eu respeite Maria e tenha gostado do nosso tempo juntos, para um relacionamento de longo prazo, envolvendo casamento e filhos, eu preferiria alguém com mais semelhanças comigo. Minha própria família também sentiu que Maria e eu não seríamos um bom para longo prazo, embora tenham reconhecido que ela é uma pessoa agradável. Primeiramente, Maria e eu temos opiniões muito diferentes sobre religião. Não quero me aprofundar demais nos detalhes, mas sinto que isso foi um grande obstáculo para formarmos um relacionamento duradouro, especialmente considerando como ambos queríamos ter filhos eventualmente. Segundo, nós dois viemos de lugares diferentes financeiramente. Maria tem uma quantidade significativa de dívidas, a tanto empréstimos estudantis quanto dívidas no cartão de crédito. Embora eu não julgue estar endividado, acho que Maria poderia ser mais cuidadosa com suas finanças. Admito que tenho uma perspectiva mais privilegiada do que ela, então talvez eu não entenda completamente suas lutas financeiras. No entanto, durante nosso tempo juntos, senti que ela geralmente gastava mais do que deveria. Por último, Maria e eu temos diferentes origens culturais. Embora ambos sejamos americanos, viemos de diferentes caminhos da vida, o que foi um ponto de contenda para minha família, especialmente minha irmã mais velha, de 36 anos, e às vezes até para mim mesmo em certos pontos do nosso relacionamento. Também gostaria de reconhecer que estou bastante certo de que Maria ainda tem sentimentos por mim. Sempre que conversamos em particular, ela adora relembrar nosso tempo juntos e geralmente se refere a ele como o período mais feliz de sua vida. Sem mencionar que, se eu falar sobre um encontro que tive, posso dizer que isso a machuca, mas ela tenta esconder. Passando para a atualização. Conversei com meu irmão mais velho, Brad, há 32 anos, por telefone desde a postagem, e ele disse que acha que é hora de Maria e eu nos separarmos completamente. Nossas diferenças já eram grandes, e agora, com ela tendo um filho, é completamente realista pensar que algo poderia dar certo entre nós. Brad acredita que, mantendo contato, estou apenas dando falsas esperanças para Maria de voltarmos a ficar juntos. Ele também acha que, dado como os amigos de Maria reagiram à minha ausência, está claro que todos esperam que voltemos. Esperava poder permanecer amigo de Maria, mas após ouvir meu irmão e fazer uma autorreflexão, percebi que não poderia fazer isso de boa fé. Não planejo cortar o contato de repente, já que Maria acabou de ter um bebê e tudo mais, mas estarei diminuindo o contato nas próximas semanas e meses. No entanto, pelo próximo mês ou mais, vou agir mais ou menos como normalmente faço, já que é um período muito difícil para ela, e seu círculo social já é pequeno. Na segunda-feira à noite, recebi uma ligação de Maria. Conversamos um pouco, e ela mencionou como gostaria que eu e alguns dos nossos outros amigos viéssemos conhecer o bebê em algumas semanas, quando ele estiver maior e mais forte. Eu concordei com isso, e todos nós nos reuniremos na casa dela em cerca de um mês para ver o pequeno. Ela também compartilhou algumas fotos dele comigo e mencionou novamente seu nervosismo em criá-lo sozinha. Quando perguntei sobre o pai, ela admitiu que não falava com ele há algum tempo, o que é frustrante. Fora isso, não há muito mais a relatar. Desejo tudo de bom para Maria e espero que ela encontre seu caminho na paternidade. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.